Atualmente, o câncer infantil é o segundo fator que mais mata crianças e adolescentes no Brasil. Mas a doença pode ser curada em até 70% dos casos se houver um diagnóstico precoce. Para falar mais sobre isso, nós recebemos aqui no estúdio a médica Patrícia Carneira de Brito, que é oncologista pediátrica. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Boa tarde. Obrigada pela participação. Nós que agradecemos. Esse mês de setembro é o mês de Setembro Dourado, é um mês aí para uma conscientização, para um diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil aí. Tem como fazer a prevenção desse tipo de câncer nas crianças e adolescentes? O câncer na infância, apesar de ser uma doença muito grave, é uma doença com boa resposta ao tratamento e pode ser curada. Existem vários subtipos de tumores, mas no geral, quanto mais cedo for diagnosticado esse paciente, for descoberta a doença, melhores as chances de cura. Prevenção primária, que é você evitar que o câncer surja, infelizmente não existe. E prevenção secundária, que é quando se faz o diagnóstico o mais cedo possível, existe possibilidade sim. Na criança muito pequena, o ideal é que o pediatra examine a criança até os 2 anos, uma vez por mês no primeiro ano, de 2 em 2 meses no segundo ano. Que vá ao oftalmologista, porque existe a doença, o retinoblastoma, que não dá sintomas até que o paciente perca a visão. Então, antes de perder a visão, o oftalmologista consegue ver uma lesão pequena. Então, uma forma de prevenir e de curar essas crianças. E nas outras situações, em geral, são vários os subtipos de cânceres, né? Tem as leucemias, os tumores cerebrais, os tumores ósseos. Os sintomas parecem muito com doenças que são comuns. Então, a leucemia, às vezes, inicialmente parece uma gripe, mas a gripe passa em 2, 3 dias. Pode parecer um outro tipo de infecção, mas as outras infecções, o pediatra avalia, entra com antibiótico, a tendência é melhorar. Então, se for uma leucemia, essa criança vai persistir com sintomas e aí o pediatra, voltando ao pediatra, ele vai pedir os exames e vai existir a suspeita. E com essa suspeita, esse paciente pode ser encaminhado ao nosso serviço, no Hospital Araújo Jorge, onde a gente vai confirmar ou não a doença e iniciar o mais rápido possível o tratamento. Então, é assim nas leucemias, nos tumores cerebrais, em todos os tipos de tumores. Quanto mais a família buscar o atendimento do pediatra e quanto mais esse pediatra se interessar em fazer o diagnóstico de algum sintoma que não está passando, como nas doenças comuns, mais fácil será para a gente poder tratar e esse paciente conseguir ser curado. Que criança a gente sabe, né? Criança é saudável, corre, tem energia. Se está com sintoma diferente, tem que procurar um médico. Tem que procurar. Infelizmente, o câncer na infância, ele não dá um sintoma diferente das outras doenças. E muitas crianças, às vezes, ficam um pouco abatidas, mas nem tanto. Então, isso é uma coisa assim... cruel, né? Porque às vezes a criança, os pais às vezes demoram a perceber um pouco, porque a criança continua brincando, continua bem. Mas algum sintoma ela tem, ou dor, ou cansaço, ou fraqueza, ou vômito, ou febre persistente. Então, normal, totalmente ela não está. Só que lembrar as famílias que a criança não fica muito abatida no início. Então, não espere que a criança fique muito mal para buscar atendimento, insista atrás de exames, de avaliar bem uma criança. Alguns sintomas, por exemplo, de tumores cerebrais. Muitas crianças com tumor cerebral têm dor de cabeça e vômito. E essa dor de cabeça e vômito, muitas vezes, é considerada, o paciente tem enxaqueca, porque na família toda tem, ou é sinusite. Tudo bem, isso é muito mais comum do que câncer, porque, felizmente, o câncer é uma doença muito rara. Né? Mas, se o paciente tem um sintoma de dor de cabeça, de vômito, não é excesso, se ele persiste por 2, 3 meses ou mais, fazer uma avaliação com um neurologista, fazer uma tomografia. Né? Então, para cada tipo de doença é uma orientação, mas no geral é isso, que as famílias busquem assistência e peçam ao pediatra, o próprio pediatra também tem que estar muito atento, né? Lá no Hospital Araújo Jorge, nós oferecemos estágio para os pediatras, eles passam com a gente por um mês para saber reconhecer e como investigar. Então tem que ter mesmo uma conscientização, por isso esse mês, tanto da população quanto da área de saúde. Todos os profissionais de saúde têm que estar atentos e saber que pode encaminhar e que existe um serviço que pode tratar esse paciente adequadamente. Olha, gente, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, todo ano 12 mil novos diagnósticos de câncer
em crianças são confirmados, né? 12 mil novos casos. Só que desses novos casos, também 70% tem cura, né? Qual é a orientação para uma família que passa por um momento assim tão delicado como esse? Tem que manter a calma, né? Não desesperar. Esse número é alto, mas se a gente for colocar na população como um todo, e dentro das neoplasias que são diagnosticadas por ano, as neoplasias na infância e adolescência correspondem só a 2% dos tumores. A grande maioria dos tipos de câncer compromete mais o adulto. Mas a orientação para a família é não desesperar. Existe cura, existe tratamento, existem ótimos centros em todo o Brasil, especializados em tratar, então não desesperar e ir atrás e ir em busca do tratamento. Em crianças tem uma faixa etária que elas são mais afetadas pelo câncer? Tem algum tipo de câncer que é mais recorrente? Normalmente, dentro das estatísticas, nós temos de criança de 0 a 19 anos. A Organização Mundial de Saúde estabelece que infância e adolescência é de 0 a 19 e os estudos de neoplasias também de 0 a 19. Mas é um pouco mais comum em crianças pequenas e adolescentes. Entendi. Tem algum tipo de câncer que é mais comum? O mais comum é a leucemia, são as leucemias agudas. Em segundo lugar, os tumores cerebrais e em seguida os linfomas. Então tá aí, gente, o mês Setembro Dourado, mês de conscientização para todo mundo ficar alerta, né, doutora? Exatamente. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. A gente agradece. Obrigada.